Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Nós vamos dar prosseguimento, então, ao nossa reflexão expositiva sobre o Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 35. Evangelho de João, capítulo 1. Não falei, não? João 1, 35 até o 51. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos e, olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram João falar e seguiram a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia e, encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa de Nazaré? Alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: Este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Senhor, mais uma vez, precisamos da iluminação do Teu Espírito para receber Tua palavra, que por si só é poderosa para nos corrigir, nos guiar, nos instruir, nos exortar e nos consolar. Pedimos nessa manhã que o Teu Espírito faça isso, use o que prega e abençoe os que ouvem, para que essa palavra seja recebida por nós como alimento para as nossas almas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título dessa mensagem é o chamado irresistível ao discipulado. Pensando exatamente na sequência desse primeiro capítulo, né? Nós vamos encerrar hoje o primeiro capítulo do Evangelho de João. O contexto está todo dado, né, naquilo que já foi pregado pelo Fredinho e pelo Guilherme na semana passada. E para não me estender, né, na introdução e também naquilo que nós precisamos ter de conhecimento para lermos o Evangelho de João,
eu gostaria apenas de retomar 2 pontos. O primeiro deles é que todo o Evangelho de João, ele tem por objetivo defender a encarnação da divindade de Jesus Cristo. Muito provavelmente, como o Fred disse aqui na sua exposição, é um evangelho também apologético nesse sentido, porque ele quer defender a fé diante de alguns judeus que já estavam assimilados pela cultura grega. Provavelmente o evangelho foi escrito ali da cidade de Éfeso, e é importante lembrar que esse é o último evangelho que foi escrito. Portanto, alguns eventos importantes na vida do judeu já haviam se passado, talvez o principal deles, a destruição do Templo de Salomão no ano 70, e por isso a dispersão dos judeus, por toda a Ásia e alguns lugares mais remotos ainda. João, e a tradição joanina, ela tem essa preocupação de comunicar Jesus Cristo como Filho de Deus, e o Filho de Deus que é Salvador, o Filho de Deus que está revestido de toda a divindade. Ele não é só um representante divino, ele é o próprio Deus. Essa talvez seja a mensagem central. Muitos dos comentaristas, se você se interessar por isso, vão mencionar que essa expressão, esse desejo de João em comunicar Jesus como Filho de Deus, está lá no capítulo 20, dos versos 30 e 31, quando João deixa bastante evidente o interesse em comunicar que Cristo é o Filho de Deus que se encarnou e que tudo que está sendo escrito acerca dele é um testemunho significativo, importante, para a compreensão e recebimento de Jesus como Filho de Deus. Não por um acaso a tradição cristã, os primeiros cristãos demoraram cerca de mais de 400 anos, combatendo heresias sobre a divindade de Jesus. Um ponto central na fé cristã, e talvez uma das doutrinas mais importantes para nós, diz respeito à natureza de Jesus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o prólogo de João, como Fred pregou aqui, deixa isso muito claro. Ele é o verbo de Deus que se encarnou. Algumas pessoas aí da crítica textual podem dizer que o emprego desses termos, como logos, que era uma palavra extremamente conhecida entre os gnósticos e as culturas, as religiões, as filosofias da época, tentam aproximar o Evangelho de João de uma tentativa de explicar na lógica deles. Mas um bom leitor de toda a Escritura não pode deixar escapar o conteúdo, embora a linguagem que esteja sendo utilizada para descrever, para narrar os fatos, seja o grego, e um bom leitor de grego vai saber que João escreve muito bem, usa termos que eram largamente conhecidos pelos gregos e pelos judeus já helenizados da época, mas também ele emprega termos que fazem parte da tradição judaica da época. O Fredinho disse aqui, todo mundo quando lê João 1:1, logo se remete, obviamente, a Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Criou Deus, pois, os céus e a terra. João começa quase do mesmo jeito, no princípio, a mesma palavra, Bereshit, só que em grego agora, ele começa a descrever uma nova criação. Talvez um judeu, um hebreu qualquer, que já houvesse sido assimilado na cultura por outros pensamentos, inclusive do gnosticismo, nunca deixaria de recordar desse texto tão importante para os judaizantes. Eu que não sou judeu, sei ele de cor, em hebraico. Imagina um judeu acostumado a ouvir isso pelo menos uma vez por ano nas sinagogas. Mas não só isso. Não apenas o fato de João utilizar uma mentalidade judaica, vamos dizer assim, para expressar aqui
a verdade de Deus que já vinha sendo revelada em toda a Escritura. O prólogo, ele nos mostra esse anseio de Deus e esse paralelismo com Gênesis 1, mas todo o capítulo 1 e também o início do capítulo 2, verso 1, eu, na verdade, eu voltei um pouquinho do que o Guilherme tinha pregado, né, que o Guilherme passou aí até o verso 40 na semana passada, até o 39, justamente para mostrar para os irmãos o que tinha na cabeça de João. Ele marca o primeiro dia com a nova criação, Deus fazendo um renovo, né, trazendo ali a presença dele através do seu Filho, que tabernacula entre nós, que habita entre os homens, e essa presença de Deus é a marca do primeiro dia. Mas se você ler atentamente o texto, e nós vamos passar por apenas 2, porque um já foi, você vai ver que João descreve praticamente no primeiro capítulo do seu evangelho uma sequência também de 7 dias em que tudo está sendo criado. Vou mencionar isso agora e depois eu volto, porque hoje a gente não vai entrar no capítulo 2. Mas veja o verso 19, por exemplo. Se o primeiro dia é quando Deus anuncia a criação através do seu verbo vivo, no segundo dia, essa expressão vai aparecer aqui 3 vezes. Verso 29, como o pastor Guilherme pregou na semana passada, começa no dia seguinte, sinalizando aqui para nós o segundo dia da criação em que Deus, ele apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é assim que o texto segue. Logo depois que João Batista anuncia esse Cordeiro, João faz questão de marcar os dias. Vamos fazer a conta então. Terceiro dia, verso 35, é o primeiro verso que eu li hoje. De novo, no dia seguinte, João estava ali outra vez com seus discípulos e anuncia de novo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versos 43 e 49, que nós vamos também falar sobre eles um pouco mais adiante, essa mesma revelação aparece marcada de novo por essa expressão de um dia, veja aí na sua Bíblia, em que Jesus estava ali andando e 2 outros discípulos, né? No dia seguinte, Jesus aparece, ele decide ir para Galiléia, dando aí um sinal de 4º dia. E só para completar, né, a nossa sequência, faltam 3 dias, está lá em João capítulo 2, verso 1. 3 dias depois, 4 mais 3, 7. Deus dando sinal, né, de que o que está sendo feito aqui é o início de uma nova criação. Aí alguns podem, puxa vida, está parecendo aquelas mirabolâncias judaicas, né, que adoram descobrir esses segredinhos aí na Bíblia. Mas faz todo sentido, né, e essa é a minha intenção hoje, pensarmos que Deus faz tudo em 7 dias, né, e esse número é um número importante dentro da tradição judaica. Se ele quer comunicar algo para um judeu que já havia perdido essa sua expectativa com relação às palavras que haviam sido anunciadas, né, desde o início, lá no Antigo Testamento, João é intensamente usado por Deus, extremamente inteligente, ao usar termos conhecidos de todos, mas usar também esses segredos, podemos dizer assim, que comunicam também o que Deus está fazendo. Qualquer pessoa familiarizada com os textos do Antigo Testamento vai saber que Deus, ele usa esses números, né, eles são importantes para nós, para indicar as suas obras, os seus atos. E isso para nós é muito importante, porque exatamente nesse inicinho aqui, né, nós vamos fechar assim, e a conclusão do nosso sermão é exatamente essa progressão em que o Filho de Deus é apresentado para as pessoas, e nesse caso aqui, para aqueles seguidores de Jesus Cristo. Nós o vemos primeiro como Cordeiro de Deus, depois como Mestre, até a revelação final, né, e a mais importante, e esse parece ser o título que Jesus assume para si mesmo,
como filho de Deus. Vários textos dos evangelhos sinóticos admitem essa expressão. Eu vou falar dela daqui a pouco, apenas para que os irmãos tenham esse pano de fundo, para que na medida em que a gente for decorrendo aqui sobre o texto, a gente não perca de vista que o evangelho que tem uma intenção evangelística, apologética, defender a fé, mas também comunicar a verdade de Deus para aqueles ouvintes, né, que provavelmente eram esses judeus que já estavam em dispersão. Então a gente vai perceber essa evolução, logo seguido aqui do anúncio, né, de João Batista e das coisas penúltimas, né, como o pastor Guilherme pregou aqui semana passada. E a gente vai ver, então, 3 encontros que marcam esse percurso do anúncio de quem Jesus Cristo é. O primeiro está aí nos versos 35 a 42, que nós lemos. Veja, abre-se com essa expressão, né? No dia seguinte, o Senhor então aparece para André, e um outro discípulo, cujo o nome não é apresentado, mas provavelmente, e muitos comentaristas concordam, que talvez João estivesse falando de si mesmo, né? Por isso o nome dele não aparece. Aparece André, e Jesus aparece para ele, e ele, né, a gente pode até retomar aqui aquela ideia de que João era realmente uma pessoa muito importante no primeiro século, né? E seguido também ao sermão da semana passada, nós percebemos aqui que não houve nenhum tipo de resistência por parte de João em defender os seus discípulos, né? João anuncia o Cordeiro de Deus e o discípulo espontaneamente passa a seguir Jesus, né? Bem diferente do que muitas pessoas fariam hoje, né? Ah, vai seguir o outro, né? Não, porque João tem clareza do que é o evangelho e do que está sendo dito. Se ele mesmo estava dizendo que era precursor de alguém que viria e seria maior, mais prestigioso do que ele, haveria uma incoerência do próprio João reconhecer que esse era Jesus e não permitisse que os seus discípulos seguissem esse mestre. João entendeu o que estava acontecendo melhor do que ninguém. E talvez essa seja uma prova, né? Ele não pôs nenhum tipo de objeção ao fato dos seus discípulos passarem a seguir a Jesus Cristo, né? Ele aponta o caminho, né? E esses discípulos, quando percebem, quando veem o Messias, se aproximam dele e começam a questionar a Jesus e começam a reconhecer em Jesus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, talvez um desconhecido, né? Embora sua fama já estava se espalhando ali por toda a Galileia. Ele começa no norte de Israel o seu ministério. Alguns desses que reconhecem nele algo diferente começam a chamá-lo de mestre. A palavra mestre, rabi, é meu grande, né? Aquele que é alguém representante, alguém que eu posso seguir, alguém que eu posso confiar. Era um termo que era empregado para designar uma honra àquele que você reconhece como uma autoridade, como alguém capaz de te instruir em coisas que você não alcança. Um pouco diferente do que a gente tem hoje, né? Porque mais tarde o rabino, né? O rabi é aquele que tem um ofício, né, do rabinato de ensinar as pessoas, de conduzir alguém numa leitura bíblica. Mas aqui, quando João descreve essa maneira como os discípulos o percebem, nós temos que ficar atentos aos outros títulos que se seguem. Porque um desconhecido vem do nada, você começa a chamar ele de mestre? Como assim? Eu não sei nada sobre a vida desse sujeito. Como é que eu posso segui-lo? Com base unicamente no testemunho que foi dado sobre Jesus pelo próprio João Batista. Se João Batista era esse sujeito tão grande, tão conhecido, tão famoso nessa época, o testemunho dele é suficiente para que as pessoas seguissem a Cristo. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Esses discípulos demonstram tal interesse por Jesus Cristo que, ao se aproximar deles, né, querendo aprofundar esse relacionamento, vem essa pergunta, né? Senhor, onde te hospedas? Né, como se ele estivesse ali bastante ocupado, está aí no verso 39, ele estivesse ali bastante ocupado, né,
andando e os discípulos desejando aprofundar esse interesse, Jesus, de forma bem simples, bem singela, ele só diz o quê? Vem e vê. Isso é muito importante para nós. Vem e vê. Se nós pensarmos, por exemplo, meus irmãos, que na tradição bíblica Pedro é muito mais famoso, tem muito mais coisa escrita sobre Pedro do que sobre André, o único evento que talvez nós possamos assim nos lembrar, além dos fatos de que os sinóticos se referem a André como um dos primeiros discípulos, a única vez que André fez alguma coisa assim muito significativa, está lá também no Evangelho de João, é quando ele pergunta para Jesus como é que ia arrancar peixe para alimentar a multidão no meio do deserto, né? Tipo, lembra daquele episódio, né, do milagre lá de Jesus transformar, né, os 5 pães e os 2 peixes e alimentar mais de 5.000? Né? É André que aparece ali fazendo essa pergunta, né? Como é que a gente vai alimentar? Onde nós vamos comprar peixe e pão no meio do deserto? Isso é muito importante, por quê? Porque é esse homem, né, incrédulo talvez, numa expectativa gigantesca sobre quem Jesus é e numa situação ali de muito desconforto e bastante pressão sobre eles, quase que a única coisa escrita sobre André é isso. Mas todo mundo conhece Pedro, todo mundo conhece a pregação de Pedro, quando ele é cheio do Espírito, quando ele nega Jesus, quando ele prega e converte 5.000, depois prega de novo, e tudo que ele faz, e tudo que Jesus fala sobre ele. Veja isso, meu irmão. O título desse sermão é esse: o chamado ao discipulado, ele é irresistível. Por quê? Porque quando Cristo chama, a única coisa que ele diz para você é o quê? Vem e vê. Come on, né? Vem cá. Você tem que ter uma experiência, você tem que se aproximar dele. Porque é André, esse quase que a gente não sabe muita coisa sobre ele, que imediatamente, ao responder ao chamado de Jesus, o que ele faz? Está aí. Ele vai anunciar ao seu irmão, que na tradição cristã é alguém muito mais famoso, muito mais conhecido que ele. E muitas pessoas não se dão a esse fato de que, ao ser irresistivelmente chamado por Jesus Cristo, André, ele quer compartilhar também desse chamado, e ele é o primeiro a evangelizar, né? Se a gente puder tomar como base aqui o Evangelho de João, talvez uma das figuras mais proeminentes, né, de todo o texto do Novo Testamento. O que a gente aprende aqui, meus irmãos? É quando o discípulo ele acha o Cristo, né, e essa expressão, né, por assim dizer, qual é a mensagem que André diz para o seu irmão? A única coisa que ele disse foi: achamos o Messias. Está aí no verso 41. Achamos aquele de quem as Escrituras diziam. Dizer Messias nesse contexto aqui, como também o pastor Guilherme disse semana passada, não é apenas dizer que é alguém que tem uma autoridade diferente. Nós estamos aqui falando dos títulos que qualquer judeu naquela época reconheceria Jesus Cristo como Filho de Deus. Os títulos messiânicos aqui são muito importantes, porque se começa com rabino, agora a expressão já é maior, porque agora eles encontram aquele cujo tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento sobre esse profeta, sobre esse rei, sobre esse profeta, sobre esse Messias que agora viria, estaria sendo cumprido na pessoa de Jesus Cristo. O título messiânico, né, o Messias, o Mashiach, é ungido, né, as nossas Bíblias até traduzem o significado. É aquele que recebia a unção. No Antigo Testamento, só 3 ofícios eram ungidos, né? O rei, o profeta e o sacerdote. Só esses 3 tipos de pessoas recebiam a unção, né? Unção aqui não é um poder, né, espiritual assim, que faz a pessoa voar e planar por aí, não. Né? A unção é um reconhecimento público do ofício que essa pessoa tem. E quando os discípulos aqui estão dizendo que acharam o Messias, eles acharam então esse que cumpre todo o ofício
daquele que era ungido, daquele que é, por assim dizer, o aguardado, o esperado, o Redentor de Israel. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quando a gente fala de que o chamado para ser discípulo é irresistível, a gente precisa aprender logo. Todo cristão deve aprender que o testemunho mais efetivo, o testemunho mais importante, mais comum, é o testemunho pessoal. É a sua relação com Cristo que vai fazer com que as pessoas sejam impactadas por quem Ele é. Isso não é novidade para ninguém. Há mais de 30 anos, como cristão, sempre tenho interesse de procurar coisas sobre o que as agências missionárias falam sobre métodos de evangelismo, por exemplo. Em qualquer agência missionária que você vasculhar na internet ou revista, você vai descobrir que o método de evangelismo mais eficiente é o evangelismo pessoal. Nós fizemos aí recentemente aquela pesquisa, né, que ainda está em andamento, lá do Connect, e lá tem uma perguntinha, né, como você conheceu Jesus Cristo? Na nossa estatística local aqui, com 100 e poucas pessoas que já responderam, mais de 70% disseram que foi através de um amigo, de uma pessoa próxima e de alguém que comunicou o evangelho para ele de maneira pessoal, bem próxima. Nós precisamos aprender isso, porque o chamado ao discipulado é também um chamado, meus irmãos, para anunciar que o Messias está entre nós. É para anunciar que a nova criação já começou. Esse tempo, né, que nós podemos chamar da era da graça, do tempo da graça, como alguns teólogos gostam de dizer, nós podemos marcar isso com um fato extremamente importante e significativo para todo cristão. O que inaugura a nova criação e a sua nova relação com Deus na nova vida, tanto quanto você é salvo, quanto aqueles discípulos que estavam ali tendo esse contato com Jesus Cristo, é a pessoa do Messias, é o reconhecimento de quem Jesus Cristo é. Toda pessoa chamada ao discipulado precisa compreender quem Cristo é e se relacionar com Ele. Isso fica muito claro aqui. Onde o Senhor vai pousar? Né? Pergunta que André faz. André e João, né, provavelmente. Onde o Senhor vai dormir essa noite? Interessante que o texto diz que eles ficaram até a hora 10ª, né? Por volta aí de 4 da tarde, batendo papo. Num primeiro encontro, é assim que o Senhor recebe o discípulo. O Senhor recebe o seu discípulo nesse primeiro encontro com ele e eles aprofundam esse relacionamento. A partir do verso 43 e 44, de novo, né, a expressão, e o dia seguinte o Senhor vai para Galileia. Note isso, meus irmãos. Nessa ordem que Jesus dá, agora ele encontra outra pessoa aí, Filipe. E a mesma fórmula é repetida, né? O que Jesus diz? O que é suficiente para aquela pessoa que tem esse encontro com ele, esse contato com ele, o siga? A fórmula é a mesma, isso está em todos os evangelhos. A única coisa que Jesus diz sobre si, né, é: segue-me. Vem para cá e vê o que está acontecendo. Filipe e André. Filipe era conterrâneo de André e Pedro, né, morava ali numa cidade chamada Betsaida, que significa casa da caça, né, que era uma pequena vila de pescadores, provavelmente, que estavam, né, era uma vila que ficava próxima ali ao norte do mar da Galileia, e Filipe é o discípulo que vai fazer esse interrogatório, né, sobre a mesma mensagem para agora, então, essa figura que parece ser central aqui no nosso texto, que é o Natanael. Veja, é uma sucessão de encontros, né, que vai tornando cada pessoa daquela próximo a Cristo, um seguidor de Jesus. Essa é a função, meus irmãos, do que nós chamamos de evangelizar.
é aqui que está a vocação do discípulo. Primeiro, de ser fiel ao seu mestre. Primeiro, de seguir a Jesus Cristo. E depois de anunciar quem o Cristo é. Nenhum chamado ao discipulado pode ser privado também de você dizer quem Cristo é para você. Por que você segue a Jesus? Por que você agora, impactado por essa mensagem, deve transmiti-la a outras pessoas? É muito claro aqui nessa nossa perícope, nesse nosso texto, que essa mensagem vai sendo difundida à medida que as pessoas se encontravam com Cristo e tinham essa relação de mestre, de reconhecimento de quem Jesus Cristo é. Você nunca pode tirar isso da sua cabeça. Eu vejo muitos cristãos dizendo, né? Nós não somos hipercalvinistas, né? E não pensamos de maneira nenhuma que não é função dos cristãos anunciar quem Cristo é. Afinal de contas, o Senhor é soberano, é Ele que chama as pessoas para serem salvas, então Ele se vire. Não é assim? Muitas pessoas pensam isso. É Deus que chama, então Ele que se vire, Ele que chame quem Ele quiser. Isso é um erro, meu irmão. Isso é um erro. O texto aqui é muito claro. Ao ser impactado com a mensagem messiânica, isso é automaticamente gerado no coração do discípulo o desejo de anunciar isso a outros. E preste atenção, porque que isso está aqui logo na introdução do Evangelho de João. Lembra que esses judeus que receberiam essa carta no primeiro momento, eles já estavam assimilados. Eram judeus descrentes, eram os desigrejados do primeiro século. Né? Eram pessoas que estavam sendo tratadas de forma bem próxima às heresias, às doutrinas do gnosticismo, por exemplo. Muitos comentaristas concordam com isso, né? Essa carta tem um objetivo claro, né, de ser pregada às pessoas que estavam sendo influenciadas por pensamentos contra Jesus Cristo. Então nós devemos ter isso em mente. Não só o ensino, mas também essa ordem é importante para nós. Essa fórmula, essa expressão de como uma pessoa, ao ser impactada pelo Evangelho, ela se torna habilitada automaticamente a testemunhar de quem Jesus é para aqueles que estão próximos dele. O chamado ao discipulado, ele é irresistível por isso, porque a voz singela que diz, vem e segue-me, não é a sua, é a de Jesus. A voz que diz, vem e vê, é a de Jesus, não é a sua. Mas a empolgação, né? Aquela vontade de comunicar o que está acontecendo com você, isso deve vir de você mesmo, porque isso também é gerado pelo Espírito. O cristão não pode ter medo de dizer quem é e por que faz as coisas. Por que tem tanto de gente, né? A gente chama de crente espião, né? Agente secreto nos ambientes de trabalho, né? Não, eu preciso ser legal com todo mundo, porque, afinal de contas, né? O que Jesus faz na minha vida só diz respeito ao que eu falo com Ele dia de domingo. Lá na igreja, né? Segunda-feira eu não preciso de Jesus para nada. Nós precisamos rever isso, meus irmãos. Porque o processo do discipulado é contínuo. Quando você reconhece Jesus, quando você se relaciona com Ele, aprofunda esse relacionamento com Ele, você precisa questionar Jesus, você precisa desejar estar com Ele. Quantos cristãos não encontram prazer na leitura das Escrituras, por exemplo? Faz sentido para ele ler a Bíblia? Que papo é esse de ler a Bíblia todo dia? Estou cansado, eu sei tudo da Bíblia. Né? Eu já estou ligado, já sei o que o pastor vai falar domingo e etc. Não é disso que se trata. Nosso relacionamento com Cristo não é para acumular conhecimento. Nosso relacionamento de discípulo é para ouvir e aprender o que Ele tem para nos ensinar. É pessoal. É por isso que a doutrina da encarnação é tão importante para nós nesse contexto em que Jesus está sendo apresentado como o Deus homem, Filho do homem, o título que Ele aceita para si mesmo. Ben Adam. Filho de Adão. Ben Adam, filho do homem. Filho de Deus.
não é só uma relação natural, né? A gente podia ligar com o Salmo, não é só isso. A gente está se referindo ao Cristo na sua relação mais íntima com Deus, com a natureza de quem Ele é. 100% Deus. É isso que esses discípulos estão experimentando aqui. Veja, na sequência, a gente pode perceber, né, esse Natanael, ele começa a fazer perguntas honestas, né, sobre Jesus. Que papo é esse? Nunca vi falar nesse cara, né? Ao contrário lá de André, que nem pestanejou, né? Já foi logo seguindo, deixou João e foi seguir a Jesus. Aí que você tem Natanael, já logo lança uma questão sobre Jesus. Como assim? Quem que é esse sujeito? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Muitos comentaristas vão se estender sobre esse tema, né? Que Nazaré, que papo é esse? Primeiro que Nazaré é uma cidade desconhecida. Ninguém tinha relato de alguma coisa importante que houvesse acontecido ali. Você não encontra isso nem no Velho Testamento, você não encontra isso nos escritos antigos, Flávio Joséfo, não encontra em lugar nenhum nada sobre Nazaré. E de repente vem esse anúncio de que alguém descobriu o Messias, e que está sendo anunciado a partir de uma cidade que não tem relevância, que não é a capital de lugar nenhum. Que papo é esse? Esse diálogo é lindo, meus irmãos, porque é assim mesmo. Nós podemos ter dúvidas honestas se o que estamos fazendo ao nos relacionar com Cristo é realmente verdadeiro. É por isso que com Deus você se relaciona pela verdade de quem Ele é. Não é só acumulando conhecimento, não é só ficar lendo comentário, sendo que isso não te impacte de alguma maneira. Você precisa ter o seu coração ardendo. Em algumas vezes, você vai precisar que Deus demonstre um conhecimento dele sobre você. É o que Jesus faz aqui com esse Natanael. Natanael estava lá, né, e um dia, sabe-se lá que dia, eles não se conheciam, Jesus aparece para ele e fala: eu te vi debaixo de uma figueira. Né? E antes disso, Jesus fala: você é um judeu zeloso, um judeu em que não há nenhum tipo de pensamento dúbio. Eu sei que você é um judeu que está procurando, é isso que Jesus quer dizer para ele, está procurando verdadeiramente conhecer aquele a quem os profetas haviam anunciado desde a antiguidade. Isso é revelado nesse fato de Jesus dizer que ele estava debaixo da figueira. Deserto, né, na região desértica, calor durante o dia. Sabe o lugar preferido que os estudiosos da Bíblia usavam para estudar? Debaixo da figueira. Um bom estudante não ficava igual a gente hoje dentro do quarto com o ar-condicionado ligado, isso não tinha no primeiro século, né? Ele ficava debaixo da figueira, meditando. O que Jesus está dizendo aqui é que esse rapaz, esse Natanael, já tinha algum conhecimento que vinha sendo trazido da sua leitura, da sua busca. Mas ele queria saber se de fato esse é Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos. Porque veja, alguém pode te anunciar o evangelho, alguém pode dizer para você, mas enquanto você não quiser fazer como Felipe aqui, entrar na casa, como André, aliás, saber onde Jesus está morando, saber aonde ele está para se relacionar com ele, você não vai conhecer quem Jesus Cristo é. É por isso que relacionamento cristão com a pessoa, com a divindade, com o Cristo revelado nessas escrituras, tem que ser diário. Tem que ser verdadeiro. Pode ter questionamento? Pode. Mas seu coração tem que arder quando ele virar para você e disser: vem e vê. Larga tudo e me segue. Coração arde. A verdade de quem Cristo é ressoa dentro de você. E você é capaz de largar pai, mãe, largar tudo por causa dele. A verdade de quem Jesus Cristo é revelada pelo Espírito de Deus em você. Aqui é o próprio Cristo que está dizendo: vem e vê, vem e me segue. Essa fórmula é repetida em todos os evangelhos.
Larga tudo e me segue. Até aqueles que não conseguiram ver quem o Cristo é, como o exemplo mais famoso, talvez, o jovem rico, né? A proposta é a mesma, meus irmãos. Diante do Cristo, só tem um chamamento a ser feito. Olha, vem e vê. Vem e me segue. Quando Jesus disse para aquele jovem, olha, larga tudo, vem e me segue, teve dúvida. Esses homens aqui, e é por isso que o evangelho é aberto, com esses testemunhos, né, que vão sendo replicados na medida em que o coração deles é cheio de quem Cristo é, da verdade de Deus que está sendo revelada na nova criação. A nova criação é o tempo, meus irmãos, em que Deus chama quem está morto para ficar vivo. Agora não tem barreira mais. Agora, como o texto aqui vai nos sinalizar, o texto vai dizer aqui sobre as revelações de Jesus, a partir do verso 47 aí. Essa conversa com Natanael revela o conhecimento, a onisciência de Jesus Cristo sobre quem Ele é. Deus sabe quem você é. O salmo que nós lemos aqui, Senhor, tu me sondas, semana passada. Senhor, me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Você acha que Natanael não lembrou disso, sendo um estudioso das Escrituras? Meditando diariamente, como um bom judeu, em toda a verdade do Senhor revelada ali no Antigo Testamento? Como Jesus mesmo dá testemunho dele, que ele é um judeu verdadeiro israelita, né? Essa expressão que está aí, em quem não há dolo, não há confusão. Ele está procurando pela verdade, o coração dele já está predisposto a receber a mensagem. O que precisa então, meus irmãos? É o próprio Cristo se revelar. É o próprio Jesus se apresentar para você e dizer quase nada. Vem e vê. Quer saber quem Deus é? É só olhar. Quer saber quem eu sou? Olha para mim. Olha para Jesus. Todos esses títulos messiânicos que João faz questão de revelar aqui, isso tudo no capítulo 1, né, meus irmãos? Eles estão atribuindo a Jesus o caráter de ser o próprio Deus. E assim que o texto vai terminar. Olha que lindo isso. A gente precisa parar um pouco para falar aqui sobre esse verso 51. Natanael ficou impressionado. Você está achando? Vamos ler o 50, né? Você está achando que eu sei tudo só porque eu te disse que você estava debaixo da figueira? Você não sabe nada sobre mim. Você ainda não viu nada. Você não viu nada. E como um bom judeu também, de novo, né? Olha o que Jesus fala para ele. Em verdade te digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Do que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Em que momento da história bíblica, da narrativa bíblica, que tem uma escada ligando céu e terra? Jesus está falando aqui daquela visão de Jacó. A visão de Jacó. O que Jacó é na tradição? Jacó é Israel, meu irmão. Jacó teve o seu nome mudado. Jacó recebeu essa nova natureza, na nova criação, quando ele vê Deus. E o seu nome passa a significar exatamente isso. Israel, né? Israel. É aquele homem que vê Deus. Olha que loucura. O nome Israel significa isso. Ele agora não é um cara qualquer que está aí procurando, né, uma verdade sobre a vida. Será que está na filosofia? Será que está aqui ou está ali? Não. Agora, Deus muda o nome dele. O nome dele significa isso. Ele é aquele que vê Deus. Sabe o que o nome Natanael significa? O nome da minha filha vem desse nome, né? Natan. Natan é presente. É dádiva. É quando Deus te dá alguma coisa. Por isso que eu pus o nome de Nathalie na minha filha. Nathalie é o presente que Deus deu para mim. Quando a gente põe o i no finalzinho, vira isso.
Ficou faltando um N lá, mas se eu chamasse ela de Natan Lee, ia ficar muito feio, ela não ia me perdoar nunca. Eu tirei por minha conta. Mas a ideia era exatamente essa. Aí eu contei com a ajuda ali dos amigos, né? Professores de hebraico. O Emerson está ali atrás. Vamos tirar o N e fica tudo certo. Se alguém me perguntar, eu explico, né? É isso que está acontecendo. Alguns comentaristas dizem, inclusive, que esse Natanael talvez nem seja uma figura histórica, alguém de fato, né? Ele só aparece aqui e em alguns outros comentários as pessoas atribuem a ele como sendo Bartolomeu, né? Filho de Bartomeu, Tolomai, que era o nome do pai dele, né? Ptolomeu nas nossas traduções. Mas o fato é que parece que João faz aqui esse trocadilho. O que é? Esse que quer receber um presente, uma dádiva divina, Jesus remete ele a lembrar desse fato que estava lá no Antigo Testamento, de que um homem que tem tanta importância na tradição dos judeus, como Jacó, que teve o seu nome modificado para aquilo que estava acontecendo nesse momento histórico aqui. O que está acontecendo aqui é que Deus está se revelando. João vai dizer isso um pouco mais adiante aí, no capítulo 6, se não me engano, que Deus, Ele mesmo, está dando os seus discípulos a Jesus. Deus está dando para Jesus os discípulos, aqueles que haveriam de ser salvos, aqueles que viriam seguir o Mestre. João fala isso mais de uma vez no Evangelho. O que está acontecendo aqui nessa introdução, meus irmãos, é que Deus está se revelando na pessoa do seu Filho como um presente, como uma dádiva, como uma graça. É isso que nós estamos vendo aqui. Você acha por que Jesus cita o texto de Jacó? Claro, se Natanael era esse estudioso mesmo das Escrituras, ele sabia que o nome de Jacó havia sido mudado, de enganador, olha, eu mesmo, né? Eu e você, de enganador, de trapaceiro, para quê? Aquele que vê Deus. É isso que Jesus está fazendo aqui, com que ele se lembre. E mais do que isso, se a nova criação está sendo de fato inaugurada, meus irmãos, tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente precisa reconhecer. Jesus quis impressionar Natanael, dizendo: se você está achando que eu sei muito porque eu te vi debaixo da figueira, você não perde por esperar, porque a partir de agora, filhão, o céu está ligado com a terra diretamente, porque eu estou aqui. É isso que Jesus está falando. Céu e terra se conectando, meus irmãos. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, nesse finalzinho da introdução do Evangelho de João? Como que aquele lugar onde Jacó estava ficou conhecido? Peniel. A gente precisa lembrar do texto. Alguém sabe o que significa Peniel? Peniel é o lugar onde se vê Deus face a face. Panaim El, né? É o lugar onde você vê a face de Deus. Está lá em Gênesis 32. Pode ler lá depois. Depois de todo aquele episódio em que Jacó vê essa escada que ligava a terra ao céu e os anjos de Deus subindo e descendo, aquilo modificou a identidade de quem Jacó é. E o próprio Deus, ao reconhecer isso, muda o nome de Jacó. Veja como essas três coisas estão conectadas, meus irmãos. Jesus está se revelando aqui como uma dádiva, um presente de Deus. E se Natanael não é uma figura histórica mesmo, eu acredito que sim, concordo com os comentaristas, eu acho que ele deve ser o Bartolomeu. O fato, ainda que seja simbólico, é extremamente significativo para nós. Deus está se revelando como um presente. E nessa revelação, Ele muda a sua relação com Deus, muda a sua identidade, muda o seu nome, querido. Muda o seu nome, porque agora você pode ver quem Deus é, face a face.
se ele está encarnado, se ele é Deus entre nós, se ele é, como diz o profeta Isaías, o Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós, nada mais evidente para nós aqui, queridos, do que esse acesso a Jesus Cristo iniciar também a nossa vida como discípulo, como um seguidor de Jesus Cristo. O verso 51 é central para a gente compreender o que está acontecendo aqui nessa caminhada teológica, né, que revela quem Jesus Cristo é. Se a gente voltar aí, né, e verificarmos todos os títulos, eu fiz aqui uma menção a eles. Verso 36, tudo no capítulo 1. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus pelo João Batista. Depois ele é reconhecido como mestre por esses primeiros discípulos aqui, André e o outro discípulo. Depois ele é visto no verso 41 como Messias, que também faz uma alusão a ser como profeta, né? No verso 45, aí, nas palavras do Natanael. E finalmente, quando chegamos aí no verso 49, ele é o Filho do homem. Versos 51, 49 a 51. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Veja, queridos, que essa conversa se encerra com um reconhecimento pleno de quem Jesus é. Você é tudo aquilo que eu esperava que fosse e que eu aguardava desde pequenininho quando eu estudava as Escrituras. É isso que Natanael está dizendo. Tudo que havia de ser cumprido sobre essa figura que seria o Redentor, o Salvador de Israel, está em Jesus Cristo, Filho do homem. Esse título que Jesus aceita para si mesmo. Filho do homem. Que significa que ele é da mesma natureza de Deus. Que ele tem uma ligação direta com Deus. Que ele é da mesma natureza divina. Que ele é o único capaz de mediar essa relação que está fraturada pelo pecado. Como diz lá Timóteo, só há um mediador. Só há um que é capaz de fazer essa ponte entre céu e terra. Só é um capaz de fazer com que os homens vejam a Deus face a face. O rosto revelado de Jesus Cristo, meus irmãos, mostra isso que Timóteo entendeu. Capítulo 2, verso 5. Só há um mediador. Só há uma forma dos homens se ligarem a Deus. Jesus Cristo, homem. Fredinho gosta muito dessa expressão, né? Ele é o rosto humano de Deus. Jesus é a revelação completa. Você não precisa de mais nada para saber quem Deus é. Porque ele se revela para você face a face, nesse lugar, Peniel. O lugar em que você olha e ao olhar a face de Cristo, você está ligado imediatamente com o Criador. João não está usando esses títulos à toa, meus irmãos. Porque se ele quer combater um pensamento que é contra Cristo, anticristo, um gnosticismo, por exemplo, e várias outras religiões do primeiro século, ele tem que comunicar de forma com que aqueles que conhecem a palavra de Deus, mesmo que ela ainda não esteja plenamente iluminada, ela se revele como verdade para essas pessoas. É assim, o judeu estudava a Bíblia desde cedo. E aqui eu preciso te dizer, meus irmãos, não canse de ler a Bíblia, não interessa se você não está entendendo nada. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Ah, mas eu leio e não entendo. Tem parte que é difícil mesmo, talvez você precise estudar. Fazer um merchan igual o Fredinho fez, ele veio estudar no IB. Fazer igual o Fred fez na pregação dele, né? Vai estudar, mas não deixe de ler.
Seja honesto com Deus e faça perguntas honestas. Quer saber uma pergunta desonesta? Será que Deus lembra de mim? Você não lê a Bíblia, não? Pergunta mais desonesta. Será que Deus é capaz de alguma... Cara, do que ele não é? A pergunta devia ser essa. O que Deus não pode fazer? Eu queria que você me respondesse isso. O problema é que quando a gente pergunta o que Deus pode fazer, isso já pressupõe o nosso fracasso. E o nosso desejo de que Ele faça o que eu quero. Isso está errado. Convença-se hoje, querido. Não há nada que Deus não possa fazer. Nada. Mas Deus não pode pecar, né? É óbvio. Você tem dúvidas sobre isso? Né? Sei que alguém deve ter pensado isso aí. Isso na mente de Deus é uma contradição. Você não pode fazer o que é impossível ser feito. Porque para Deus é assim, isso não existe simplesmente, não é porque ele não é capaz, não pode. Mas é óbvio, né? Eu estou só ampliando para a gente entender. E quando a gente começa a fazer perguntas desonestas, nós nos afastamos da verdade. O discípulo, querido, ele pode ter dúvidas sobre Jesus como Natanael teve. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Eu nunca ouvi falar desse lugar. O que importa no final dessa conversa é se Jesus vai te convencer quando ele disser assim, vem e vê. O que importa no final dessa conversa é quando o seu coração estiver queimando, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Você sabia o que está acontecendo em Israel? Filho, todo mundo sabe. Todo mundo sabia o que estava acontecendo em Israel. Mas a pergunta deles foi essa, né? Mas quando eles estavam ali, quando eles entraram na casa, exatamente como esses 2 discípulos primeiros aqui que nós descrevemos, quando eles se assentam para comer com Jesus, aí eles são iluminados. E um vira para o outro e fala assim, esquisito, né? Quando a gente estava andando, nosso coração estava meio queimando. Tem um monte de crente assim. Você fica querendo respostas racionais porque você sente. Não vai achar. Porque você não apreende Jesus com a razão e nem só com o sentimento. Você apreende Jesus pela sua voz. E ele não vai ficar falando muita coisa para você, não. Ele vai falar assim, vem e vê. Vem e me vê. Eu estou aqui, ó. Vem e me vê. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Precisa disso, querido. Precisa aprofundar o relacionamento com Jesus Cristo, revelado nas Escrituras. O que a gente aprende com esse texto? Primeiro, que é o próprio Cristo que chama os seus discípulos para o compromisso de segui-lo. Essa é a primeira coisa. O convite para o verdadeiro discipulado, ele é feito pela boca de Jesus. O convite que é feito para o discipulado é para o discípulo ir até Jesus, ver quem ele é, experimentar de Jesus, mergulhar em Cristo, aprofundar o seu relacionamento com Ele. Como esses discípulos aqui, Senhor, onde o Senhor vai dormir? Eu quero ir lá. Você precisa aprender isso logo, querido. Não deixa para se relacionar com o discipulado cristão só no domingo, não. Seja capaz de também anunciar com alegria, com intrepidez, com coragem, o que Cristo fez na sua vida. A segunda coisa é que o chamado ao discipulado não oferece garantia nenhuma. A única garantia é o autor de quem faz a promessa. Do mesmo jeito que João estava lá e falou, esse é o Cordeiro de Deus.
Aqueles 2 discípulos nem pensaram. Então eu vou seguir ele. Tchau para você. Já viu um monte de gente que fica assim? Ah, mas aquela igreja é tão boa. Mas lá não prega o evangelho. Ah, mas eu gosto tanto do fulano. Você vai morrer desnutrido. Não tem coragem. Sabe por quê? Porque a ligação é afetiva. A ligação é de outra natureza. Não tem nada a ver com a fé. Não estou mandando ninguém, se alguém está nos visitando, não estou te pedindo para sair da igreja, por favor. Não me entenda mal. Mas saiba se você está passando fome ou não. Isso eu posso te dizer. Tem 30 anos que eu vou naquela igreja, eu nunca escutei isso. Cara, onde esses caras estavam? Essa pergunta que eu faço. Qual Bíblia que eles estão lendo? O que essas pessoas estão estudando? Estão enganando as pessoas. E aí você fica lá paralisado. Ah, será que é isso mesmo? Vem e vê, querido. Vai para Jesus e vê. Vai aprender com Cristo. Tem que ter coragem de largar suas coisas, porque a única garantia que o discipulado te dá é que você vai estar seguro do lado de quem te chamou. Não é nem do lado de quem representa quem te chama, não, porque João estava claro isso para ele. Você acha que João queria continuar com os discípulos dele? Ele estava dando graças a Deus que achou outro para... Leva para você. Tipo isso. Que bom que agora vocês encontraram outro que é maior do que eu. E é isso mesmo, vocês têm que seguir a ele. O que nós fazemos com isso hoje? A gente tem medo, né? Será que eu vou para aquela igreja e vou fazer os mesmos amigos? Talvez não. Não tem garantia não, querido. O discipulado tem garantia não. A única conversa que você tem com Jesus é assim, vem e vê. Me segue e aí a gente vai ver qual é. Vamos ver o que vai dar. Terceira coisa que a gente aprende com esse texto aqui é que o chamado ao discipulado, ele tem um fundamento, que é a graça. É o presente de Deus. O chão que o discípulo pisa é a graça. Isso que nós temos ensinado aqui na igreja e temos insistido em que os irmãos compreendam. É uma atração irresistível. É uma graça que é te apresentada, meus irmãos. Você não tem como fugir dela. Se o Senhor está te chamando, seu coração está ardendo, isso já é sinal suficiente para você responder ao chamado ao discipulado. Esquece até os seus pecados, viu? Não vai chegar um dia que você vai ficar bom o suficiente para servir a Cristo, não. Isso é conversa fiada. É pecadorzão mesmo, igual eu e você. É assim. O fundamento para o discípulo é a graça. É o reconhecimento de quem Cristo é nesse chamado que é irresistível, é apaixonante mesmo. Você sai correndo sem saber o que vai ter lá no final. Você não tem que fazer questionamento, concessão, negociar, fazer contrato com ele. Tem isso não. Com Jesus é assim, você vai e obedece e voluntariamente, né? Liga o seu sistema nervoso autônomo em Cristo, né? Deixa ele te levar. É assim. O cristão, quando responde a ele, é como se fosse um sistema nervoso autônomo, né? Faz força aí agora para o seu coração parar de bater. Vê se você vai dar. Vamos lá, todo mundo. Suicídio coletivo, vamos lá. Não tem jeito. Você pode fazer força, meditar, fazer jejum de 200 dias. Não vai parar seu coração. Isso funciona independente de você. Já tentou? Vou parar o coração agora, só no pensamento, ó. Para. Não tem jeito não, querido. O chamado é irresistível por isso. Se dependesse de você, primeiro que você não ia querer fazer isso. E segundo, porque não depende mesmo da nossa capacidade, da nossa habilidade, do nosso esforço. Pode tentar parar seu coração e que você não vai conseguir. O chamado é assim. O chamado ao discipulado é assim. Deixa eu ler aqui um texto do Bonhoeffer para a gente terminar.
discípulo é arrancado da sua relativa segurança de vida e lançado na incerteza completa, isto é, na verdade, para absoluta segurança e proteção da comunhão com Jesus. A gente é que acha que é incerteza, né? Ele é arrancado de uma situação previsível e calculável, isto é, na verdade, de uma situação totalmente imprevisível, para dentro de uma imprevisível e fortuita. Na verdade, a gente é lançado para dentro do único e necessário e previsível. O discípulo é arrancado do domínio das possibilidades finitas, isso é, na realidade, ele é lançado nas possibilidades infinitas. Para o domínio das possibilidades infinitas. Na verdade, para a única realidade que é libertadora. Uma vez mais, não se trata de uma lei de caráter geral, e sim do exato oposto ao legalismo. Repetimos, nada mais senão estar ligado tão somente a Jesus Cristo, ou seja, a subversão completa de todo pragmatismo, de todo ideal e de todo legalismo. Por Jesus ser o único conteúdo, não pode haver qualquer outro. Ao lado de Jesus, não há mais quaisquer outros conteúdos neste caso, pois ele é o próprio e o único conteúdo. O chamado ao discipulado é, portanto, um comprometimento exclusivo com a obra e a pessoa de Jesus Cristo. A subversão de todos os legalismos mediante a graça daquele que chama. É chamado da graça um mandamento gracioso. Fica além do antagonismo da lei e evangelho. Cristo é que chama, o discípulo segue. Isso é graça e mandamento ao mesmo tempo. Vamos orar. Antes de orar, meus irmãos, eu quero te dizer mais uma coisa apenas. Não sei quantos nos visitam. Eu quero te dizer que o chamado a ser discípulo de Jesus é irresistível. Pode ser que você, por algum motivo ou outro, não esteja entendendo, ou alguns ruídos, algumas dúvidas pairem sobre o seu coração e não estejam te permitindo responder a Cristo. Quero te dizer nessa manhã, e não é o nosso tema central nesse texto que nós lemos, mas uma doutrina central para nós é a doutrina da graça, que é irresistível. E ela não é irresistível porque você não possa confrontá-la, não é por isso. Ela é irresistível porque o reconhecimento de quem Cristo é torna todas as outras coisas menores, insignificantes. Cristo é que te torna apto a dizer não para você mesmo. Cristo é que te torna apto a ir até Ele e segui-lo. Cristo é que te torna apto a mexer no seu bolso, investir em coisas do reino. Cristo é que pode curar as feridas da sua alma. Só Ele. E hoje, meus irmãos, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Nós não temos poder de convencimento. Quem pode te persuadir sobre quem Cristo é o Espírito dele, que está aqui. Foi nos dado como esse presente para dar prosseguimento à obra do discipulado de Jesus. Meu clamor hoje, minha oração, é que você responda a Deus pelo seu Espírito e siga Jesus como mestre. Se você ainda não é cristão de verdade, ou nunca pensou nessa possibilidade, pense hoje. Porque o que precisa é o seu coração estar ardendo.
O que precisa é olhar para Jesus e aceitar o seu chamado singelo. Vem e vê. Vem e vê. Vem e experimente de quem Cristo é. Mergulhe. Se derrame, como nós cantamos aqui, em Deus. E seja um discípulo radical, verdadeiro. Senhor, o nosso pedido sincero é que ao nosso coração palpitar, queimar, Deus, de anseio por encontrar a face de Deus, nós tenhamos revelada na face de Jesus tudo o que precisamos para as nossas angústias existenciais, para os nossos planos, ó Deus, nessa vida. Senhor, queremos atender à Tua voz. E a minha oração hoje é que o Espírito de Deus possa chamar os discípulos, aqueles que reconhecem todos os títulos do Messias, que hoje, Senhor, estão revelados nas Escrituras, nos testemunhos desses homens, e também, Senhor, na história, pois o Senhor se revela na história de homens e mulheres que foram confrontados com a verdade de quem Deus é e puderam contemplar na face de Jesus toda essa expectativa de sermos salvos da velha vida, Senhor, e imersos na nova criação que Deus graciosamente nos deu em Jesus Cristo. Senhor, esses 7 dias que descrevemos aqui da nova criação possam nos levar a crer com os sentidos, com a razão e, sobretudo, com a fé. Ainda que nem tudo esteja explicado, Senhor. Nós queremos ir para Peniel. Queremos ir para aquele lugar onde o Senhor fala conosco face a face. Queremos, como André, saber onde o Senhor mora. Queremos mergulhar nas verdades da Tua palavra, Senhor, e encontrar-nos contigo diariamente. Nesse lugar, Senhor, onde o tempo parece não passar, porque é tão bom estar contigo. Obrigado, Senhor. Faz de cada um de nós discípulos verdadeiros, discípulos que atendem ao chamado irresistível do Mestre. Vem e me segue. Vem e vê. Abençoa-nos, Senhor. Amém.